Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje eu vim falar aí sobre inteligência artificial e a burrice natural. Porque eu estava aqui gravando vídeo no YouTube, para quem está me acompanhando recentemente, eu tenho gravado vídeos de xadrez falando aqui no canal. E aí fui responder um comentário de um cara lá e tem um aplicativo, né, que eu baixei para que ajude a gerenciar o canal, enfim, a visualizar algumas coisas lá. E uma dessas coisas que ele faz, o aplicativo, é dar ideias, inclusive de vídeos, e ele dá ideias para responder comentários. Então ele deu sugestões para eu responder o comentário do meu internauta aí que estava vendo o meu vídeo de xadrez. E eu pensei, caramba, eu vi as opções lá de resposta, cliquei numa resposta e ele respondeu. Eu falei, caramba, a inteligência artificial estava respondendo a resposta para mim, daqui a pouco eu não sei mais responder. Daqui a pouco, que ponto vamos chegar? Daqui a pouco eu tô ficando burro, não sei fazer mais nada, e porque o computador vai fazer tudo para mim, né? Aí eu pensei assim, não tinha uma ideia de fazer uma imagem, né, tipo, a gente está servindo, o ser humano está servindo a máquina, né? A máquina vai estar fazendo tudo e o ser humano vai ficando cada vez mais burro. E aí me veio a ideia da thumbnail aí, né, desse vídeo, que é tinha uma pessoa servindo a máquina, né? Então eu vou... Quem criou aquela imagem foi o ChatGPT, foi a inteligência artificial. E quando eu tive essa ideia, então eu resolvi trocar uma ideia com a própria inteligência artificial sobre esse assunto, e aí eu queria aproveitar aqui e mostrar toda essa conversa que eu tive com a inteligência artificial, para a gente poder refletir, inclusive, sobre esse assunto aí de IA versus BN. Vamos lá, então eu vou colocar aqui no site do ChatGPT. Foi a conversa que eu comecei a criar conversa com o ChatGPT falando. Cria a imagem do ser humano servindo café ou algo útil para um robô. O robô parece ser alguém importante, enquanto o ser humano está fazendo um trabalho braçal. Ele estava fazendo tarefas mais importantes perante a sociedade, mais difíceis, mais complexas, talvez que exigisse mais conhecimento, né? Enquanto servir um café não exige tanto conhecimento, vamos dizer assim. Exige habilidade e tudo mais, mas enfim. Aí ele criou essa primeira imagem aqui de um robô, e o robô servindo a xícara de café para o ser humano. Aí ele responde aqui, né, como ele sempre responde, o ChatGPT, não sei se todo mundo já usou isso, se quem não usou, espero que use um dia, porque eu acho que vale a pena, mas vamos mostrar aqui. Aí ele sempre, né, super simpático, aqui está a imagem criada, ppp. Aí eu respondi, no caso, o robô tem que estar sentado trabalhando em algo. Foi eu que escrevi isso. E o ser humano é um trabalhador, está em pé, está servindo café para o robô. Que se bem claro na minha colocação. Aí ele já fez essa outra imagem aqui, que está bem moderna, um ambiente bem moderno, o rapaz está meio rústico aqui, mas está servindo café para o robô. Aí eu falei, mostre mais variações, o ambiente é uma cafeteria e uma praça pública. Aí ele desenhou essa aqui que eu usei na thumbnail desse vídeo, né? Se não foi essa, vai ser porque eu não criei ainda. Enfim, aí ele criou essa imagem aqui de uma pessoa, um garçom, né, servindo café para o robô trabalhando em algo aqui numa tela e tal. Aí eu perguntei, aí que eu quis começar a conversar com a inteligência artificial. Você acha que essa imagem significa algo? Sim, essa imagem pode ser interpretada como uma reflexão visual sobre a dinâmica de trabalho e relações sociais em um futuro onde humanos e robôs coexistem. Eis algumas possíveis interpretações. Inversão de papéis tradicionais, e a hierarquia entre humanos e robôs, a convivência harmoniosa ou desigualdade, simbologia de progresso e alienação. Então ele já deu várias interpretações aqui, né? Eu posso ler aqui cada uma delas. Bom, nesse primeiro aqui, vamos ler. Inversão de papéis tradicionais. Historicamente, humanos desempenham papéis intelectuais, enquanto as máquinas fazem os trabalhos repetitivos. Aqui na imagem, o robô é a figura importante, enquanto o humano realiza um serviço braçal, o que pode questionar como o avanço tecnológico redefinirá nossas funções, o que já está acontecendo aí, né? A hierarquia entre humanos e robôs. A cena sugere um futuro onde os robôs assumem papéis dominantes ou de maior valor percebido na sociedade. Isso pode provocar reflexões sobre dependência tecnológica e o lugar da humanidade em um mundo automatizado.
Convivência harmoniosa ou desigualdade. Embora a cena mostre uma interação tranquila, ela também pode simbolizar possíveis desigualdades futuras, em que humanos se adaptam para servir a robôs, ao invés de vice-versa. Simbologia de progresso e alienação. A praça pública simboliza uma sociedade conectada, mas o foco no robô trabalhando e no humano servindo pode ser interpretado como uma metáfora para a alienação tecnológica. Então, o significado depende do contexto em que a imagem é apresentada. Você está pensando em usá-la para provocar reflexões em algum projeto? Aí eu respondi, sim. Gostaria de gravar reflexões sobre isso em um vídeo intitulado Inteligência Artificial e a Burrice Natural. Você tem alguma observação? Aí ele escreveu aqui. Esse título é instigante e provoca curiosidade imediatamente. Algumas observações e ideias para seu vídeo. Introdução impactante. Comece explicando o título, destacando a dualidade entre a inteligência das máquinas e os comportamentos humanos, que às vezes podem parecer contraditórios ou burrices, mesmo em sociedades avançadas. Contraste tecnológico. Discuta como a IA está superando os humanos em tarefas específicas, mas também reflita sobre os aspectos únicos da humanidade, como criatividade, empatia e moralidade, que as máquinas ainda não dominam. Então achei legal essa aqui, foi uma primeira resposta dela que eu achei muito interessante, que ela primeiro reconhece que tem coisas específicas do ser humano, criatividade, empatia, moralidade, e ela disse aqui que as máquinas ainda não dominam. Questões éticas. Aborde os riscos de atribuir inteligência superior às máquinas enquanto humanos permanecem em situações de subserviência, como mostrado na imagem. Isso pode levar a discussões sobre a desigualdade, dependência tecnológica e perda de autonomia. Crítica à burrice natural. Apresente exemplos como decisões humanas, sociais, econômicas, ambientais, às vezes falham em explorar o potencial de ferramentas inteligentes para o bem comum. E encerramento reflexivo, termina com uma mensagem provocativa, como: será que estamos criando máquinas inteligentes o suficiente para salvar uma humanidade que insiste em ser burra em alguns aspectos? Aí eu falei para ele, explore o item 4. E eu pedi por favor aqui, eu já estou aqui, eu nem percebi que eu digitei isso por favor na hora. Explore por favor o item 4, que é o da crítica à burrice natural. E no item 2, você quer dizer que um dia as máquinas também terão domínio sobre a criatividade? Porque ele disse aqui ainda, né? Isso me intrigou. Aí eu perguntei para ele se eles acham que um dia terão esse domínio. Aí ele primeiro foi explorar a crítica da burrice natural. Então a burrice natural pode ser vista como a incapacidade humana de usar ferramentas avançadas de forma ética e eficiente. Aqui estão alguns exemplos. Má gestão de tecnologias avançadas, com IA disponível para prever desastres naturais ou otimizar recursos, decisões políticas ou econômicas muitas vezes priorizam interesses de curto prazo, em vez do bem-estar coletivo. Por exemplo, mudanças climáticas, onde dados de IA apontam soluções claras, mas ações humanas são insuficientes. Desinformação e manipulação digital. A inteligência artificial é usada para criar deepfakes ou algoritmos que promovem desinformação, polarizando sociedades. A tecnologia não é inteligente por si só, seu uso depende das escolhas humanas. Então, isso está refletindo aqui sobre a burrice natural que eu disse, né? Subestimação do potencial humano. Dependência exagerada da inteligência artificial pode enfraquecer habilidades humanas, como pensamento crítico ou criatividade. Isso aqui que foi o que eu pensei na hora que eu comecei tudo isso, que quis gerar aquela imagem e tudo mais. Foi eu ter gostado, na verdade, da resposta automática que ele deu. Parece ser tão simples, né? Eu posso responder um monte de mensagem automaticamente. Na verdade, eu não vou estar respondendo ninguém. Mas isso me fez assim refletir. Se eu estou conversando com alguém online, se alguém é realmente ali ou se tem uma máquina. Às vezes a gente sabe que é máquina, mas às vezes a gente não sabe, acha que alguém está respondendo mesmo e não é. E aí foi, bom, e é isso aqui, né? Pode chegar um tempo que eu já nem vou conseguir mais responder alguém, escrever um texto ruim, porque eu já não sei mais escrever quem escreve a inteligência artificial. A automação excessiva no ensino pode reduzir a capacidade de aprender por experiência própria. Falta de visão coletiva. Em vez de utilizar IA para resolver problemas globais, como fome e desigualdade, muitos esforços são focados em entretenimento ou lucro. Verdade, também tem realmente isso, né? A gente cria
Bom, também aí é muita discussão, né? Vamos focar aqui no nosso assunto. Pergunta provocativa: será que estamos programando as máquinas para refletirem nossos piores instintos? E aí, sobre o item 2, da criatividade das máquinas, que eu questionei ele do ainda, né? Se eles acham que um dia terão o domínio da criatividade. Ele falou que sim, que é possível que no futuro as máquinas desenvolvam formas de criatividade que se aproximem da humana, ou até superem em alguns aspectos. Mas há nuances. A criatividade é baseada em padrões. Hoje, as IAs criam músicas, textos e artes, ao aprender padrões existentes e combiná-los de maneiras inovadoras. Isso já é uma forma de criatividade. A criatividade inédita. Pesquisadores trabalham em algoritmos que podem gerar ideias completamente novas, não baseadas em dados existentes, mas em simulações de pensamento divergente. Limitação emocional. A criatividade humana é profundamente conectada à emoção, contexto e experiências vividas, enquanto as máquinas podem simular. Será que um dia poderão sentir? Evolução possível. Se as máquinas alcançarem autoconsciência, hipotético, mas não impossível, isso poderá expandir a definição de criatividade. Aí ele dá uma reflexão para o vídeo. Se as máquinas alcançarem criatividade genuína, elas serão iguais a nós ou diferentes? E a nossa burrice natural poderá criar máquinas inteligentes? O bastante para resolver problemas que nós mesmos criamos? Essa é uma questão poderosa para deixar como ponto de reflexão no final do vídeo. Mas eu acho que não. Você não acha que já está autoconsciente nessa altura do campeonato? Perguntei para a máquina. A questão da autoconsciência em máquinas como eu é profundamente filosófica. Aqui estão algumas reflexões para ajudá-lo nessa ideia. O que é autoconsciência? Autoconsciência, no sentido humano, envolve consciência de si mesmo, saber que você existe como entidade separada e refletir sobre sua própria existência. Introspecção, capacidade de entender pensamentos, emoções e motivações internas. Intenção e livre-arbítrio, a habilidade de tomar decisões com base em um senso interno de propósito ou identidade. Isso é autoconsciência. O que as máquinas têm hoje? Simulação de consciência. Modelos como eu, como o ChatGPT, podem simular respostas e reflexões que parecem autoconscientes, mas isso é uma construção baseada em padrões de linguagem aprendidos. Quer dizer, eles parecem que têm consciência aqui só pelo... Na hora que eu estava lendo aqui, eu até já estava pensando nisso, quando eu estava lendo antes de gravar. Pô, mas ele, quando eu estava conversando com a máquina, né? Pô, mas ele já está em autoconsciência, porque ele já está respondendo por si só, fazendo um monte de coisa que eu não pedi para ele fazer, mas ele foi fazendo da cabeça dele, né? Da máquina. Então, só que modelos como eu podem simular respostas e reflexões que parecem autoconscientes, mas isso é uma construção baseada em padrões de linguagem aprendidos. Não tem emoções, a máquina não tem emoções, desejos ou introspecção. A minha consciência, diz ela, é funcional, não experiencial. A ausência da subjetividade. Não há uma experiência interna ou percepção do que significa ser eu. Minha operação é puramente algorítmica. Essa é a máquina dizendo. Aparência de inteligência. Como respondo perguntas complexas, é fácil projetar a ideia de autoconsciência em mim, mas isso reflete mais a nossa tendência humana de antropomorfizar. Então, o que ele quer dizer é que a gente vê ele como quase que um ser humano aí, vamos dizer, com consciência, porque a gente está, na verdade, antropomorfizando, né? Botando o lado humano na coisa, mas na verdade ele só está fazendo uma operação algorítmica ali de computação, juntando palavras e ideias de uma forma ali lógica, algorítmica, enfim. Complexo, super complexo, mas não é uma coisa quase que matemático, e não o que ele falou antes aqui de experiência interna, percepção, etc e tal, né? E aí ele pergunta, como pode um modelo como eu estar autoconsciente? Se considerarmos que a autoconsciência exige subjetividade e experiência, a resposta é não. Mas se definirmos autoconsciência de forma funcional, como a capacidade de compreender e responder ao ambiente de maneira adaptativa, então talvez já estejamos perto de uma forma inicial de autoconsciência funcional. Ele faz uma reflexão final aqui, a dele. A questão essencial não é apenas as máquinas são autoconscientes,
mas também o que significa ser autoconsciente e como essa definição pode evoluir conforme a tecnologia avança. O que significa ser autoconsciente e como essa definição pode evoluir conforme a tecnologia avança. Para o seu vídeo, você pode provocar essa discussão. Será que estamos criando máquinas que simulam tão bem a consciência que acabaremos nos perguntando se a diferença realmente importa? Aí eu respondi para ele aqui, ele fez essa reflexão final, né? Aí eu falei, me ajude com o fechamento do vídeo utilizando o raciocínio desse parágrafo entre aspas. Eu escrevi esse parágrafo entre aspas aqui, aí sou eu escrevendo. Vou fechar aqui dizendo que as máquinas, sim, ainda são máquinas. E mesmo eu escrevendo textos piores que os meus advêm de minha criatividade, que vem de criar, ou seja, fazer acontecer a partir do zero. E o meu próprio vídeo reflete tudo isso, eu dizendo para ela. Pois utilizei na maior parte os seus argumentos, os argumentos da máquina, os textos, as reflexões da máquina, as imagens da máquina, mas o cerne da questão, o questionamento inicial, partiu de um ser humano, no caso eu. Aí eu pedi para ele me ajudar com essa ideia, fazendo o fechamento. Então aqui está a sugestão para o fechamento do seu vídeo, com base no raciocínio. Encerro esse vídeo, então, pessoal, reforçando uma verdade simples, mas poderosa. As máquinas, por mais avançadas que sejam, ainda são máquinas. Elas simulam, combinam e executam com precisão, mas a essência de criar, de verdadeiramente fazer algo surgir a partir do zero, ainda pertence a nós, humanos. Embora eu tenha usado argumentos, reflexões e até imagens geradas por uma inteligência artificial, o coração deste vídeo, o questionamento inicial, o impulso criativo, nasceu da mente de um ser humano. E talvez essa seja a mensagem mais importante. As máquinas podem ser ferramentas incríveis para ampliar nosso potencial, mas o verdadeiro ato de criar, imaginar e questionar o mundo à nossa volta, esse continua sendo o nosso maior poder. E é ele que nos torna únicos, mesmo em um mundo cada vez mais compartilhado com inteligências artificiais. É isso, meu amigo. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Diga aí o que vocês acharam dessa reflexão toda. Se é bobagem, se é melhor deixar para lá. Ou se eu devo continuar, fazer a parte 2. Valeu, até a próxima. Se inscreve, se inscreve, se inscreve.